Olha, atividade 1, então, hein? AP de 2016, dada a sequência 1/27, 1/9, 1/3, 1/3/9. Pode-se concluir que é um APG, pois se considerarmos um termo qualquer e multiplicarmos por um valor constante chamado de razão da PG, obtemos seu sucessor. Neste caso, a razão da PG é igual a 3. É uma PG, pois, se considerarmos um termo qualquer e multiplicarmos um valor constante chamado de razão da PG, obtemos seu sucessor. Nesse caso, a razão da PG é igual a 1/3. Não é uma PG, pois ela não é composta por números naturais. Não é uma PG, pois ela possui duas razões para uma mesma sequência, ou seja, o racional 1/3 e o natural 3. Falou muita coisa aí, né? Vamos então dar uma analisada aqui, ó, no nosso rascunho. Então nós tínhamos lá uma sequência, não é isso? O primeiro termo era 1/27, o segundo termo era 1/9, o terceiro termo era 1/3, o quarto termo era 1, o quinto termo era 3 e o sexto termo era 9, não é isso? Vamos ver mais uma vez aqui. Exatamente. Então, isso daqui é uma PG, né? Porque não pode ser PA. Porque veja, 1/27. Qual é o número que multiplica 1/27 para dar 1/9? E veja que esse número não é fixo. Essa diferença aqui, por exemplo, daqui para cá, temos uma diferença aí de exatamente 2, né? Daqui para cá, por exemplo. Então a diferença é 2. Daqui para cá já é 6. Portanto, não é uma PA. Trata-se de uma PG. Isso é certeza. Então, a PG, agora vamos calcular a razão. Como é que calcula a razão de uma PG mesmo? Então, você pega aqui um termo qualquer, por exemplo, o 9, e divide pelo termo que vem anterior a ele, ó, que vem antes. Então, 9 dividido por 3. Isso aí vai dar quanto? A razão da PG, que é 3, tá? Esses resultados também obtém aqui, dividindo o 3 por 1, o 1 por 1/3, 1/3 por 1/9, 1/9 por 1/27. Todas essas razões aí terão o mesmo valor, que é o valor fixo aqui. Portanto, conclusão. Isso aqui é uma PG e a razão é 3. Então, vamos assinalar a resposta aqui. Resposta é uma PG, pois se considerarmos um termo qualquer e multiplicarmos por um valor constante, chamado de razão da PG, obtemos o seu sucessor. Correto a definição. Neste caso, a razão da PG é igual a 3. Exatamente. Foi o que a gente calculou. Legal, próxima questão. Atividade 2, AAP de 2017. O índice de preços de imóveis é o principal termômetro do mercado imobiliário brasileiro. Neste contexto, ao pensar matematicamente sobre o preço de um imóvel em São Paulo, que sofre um acréscimo de 10% todo mês, temos uma sequência de valores que corresponde a aumento aqui de 10% ao mês. E aí você tem que lembrar de juros, não é? Um acréscimo, aumento, acréscimo. Aumentar 10% equivale a multiplicar por 1 mais 0,1. Explicando, ó, 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Isso aí é a mesma coisa que 0,1, tá? Então, isso aqui, como está aumentando, 100% é o total, certo? Como está aumentando isso aqui, então a gente tem que adicionar o total 10%. Então, fica 110%. Isso aí é a mesma coisa que 1 mais 0,1, tá? Então, essa é a razão da PG, 1,1. Então, podemos concluir que é uma PG de razão 1,1. Por quê? Porque eu aumento. Ó, todo mês eu tenho que multiplicar por isso aqui, por esse valor 1,1, para obter o aumento. Então, vamos de alternativa A. PG de razão 1,1. Atividade 3. AAP de 2016. Em determinada amostra, encontram-se duas populações distintas de bactérias. A primeira espécie tem sua população duplicada a cada 20 minutos. E a segunda tem a sua população duplicada a cada 30 minutos, conforme mostra a figura. Então, temos aqui a espécie, ó, nos minutos 0 tinha uma apenas, depois de 20 minutos, duas, dobrou, e assim por diante. Aqui a cada 30 minutos.
De acordo com as informações, após 3 horas, a quantidade total de bactérias das duas populações será de... Então, olha só, devemos saber aí quantas bactérias tem lá depois de 3 horas, não é isso? Então, é exatamente às 3 horas, vamos ver quantos intervalos de 20 minutos cabe aqui em 3 horas. Sabemos que 3 horas é a mesma coisa que 3 vezes 60 minutos. 3 vezes 60 minutos, ou seja, são 180 minutos. Tá? 3 horas, 180 minutos. Legal, agora vamos dividir por 20, porque a cada 20 minutos duplica ali. Então vamos dividir por 20, ó. 180 dividido por 20, você sabe que vai dar 9, não é isso? Então, é isso. 9 vezes. Então, o termo, nós queremos aqui calcular o A9 da primeira sequência, tá? Agora, da segunda sequência, nós temos que dividir aqui por 30. Se dividir por 30 vai dar 6. Portanto, nós temos que calcular o A6 e somar o A9 com o A6. O A9 da primeira sequência com o A6 da última sequência. Vimos que a razão é 2 para as duas espécies, né? Elas estão duplicando, então a razão é 2. Então nós temos aqui, ó, vamos calcular primeiro o A9 da primeira sequência. Nós temos aqui 2 elevado a 9 menos 1, que é igual. 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava é igual a... 2 elevado à quinta é igual a 32. 2 elevado à sexta é 64. 2 elevado à sétima é 128. 2 elevado à oitava é 256. Agora aqui da segunda espécie ali nós temos que calcular o A6, que vai ser o quê? 2 elevado a 6 menos 1. Ou seja, 2 elevado à quinta. Isso aí é 32. Então, o total de bactérias vai ser 256 mais 32. 256 mais 32 vai dar 288 bactérias aí, ó, no total. 288. Atividade 4. Imagine duas situações onde dois irmãos resolvem fazer economias juntando moedas. Marcos guardou em seu cofrinho 2 moedas no primeiro dia e, a partir do segundo dia, sempre guardava 2 moedas a mais que a quantidade guardada no dia anterior. Davi guardou apenas 1 moeda no primeiro dia e, a partir do segundo dia, sempre guardava o dobro de moedas que havia guardado no dia anterior. Calcule a quantidade de moedas que Marcos guardou em cada um dos 5 primeiros dias e represente esses valores como elementos de um conjunto. Então, Marcos, ó, ele guardou no seu cofrinho 2 moedas no primeiro dia. No segundo dia, a partir do segundo dia, sempre guardava 2 moedas a mais que guardou na quantidade no dia anterior. Então, ele guardou 2 no primeiro dia, no segundo dia, 2 a mais, ou seja, 4. Depois 6, depois 8, depois 10 moedas. Qual é o tipo de sequência numérica formada pelos elementos do conjunto M? Ora, se você lembrar, isso aqui é uma PA, progressão aritmética. Por quê? Porque é um valor fixo que a gente está adicionando aos termos ali. Então, a razão é igual a 2. Qual é a lei de formação dessa sequência? A lei de formação dessa sequência vai ser o AN é igual a 2, que é o A1, né? Mais N menos 1, que é vezes a razão, que é 2. Tá? Essa é a lei dessa sequência. Calcule a quantidade de moedas que Davi guardou em cada um dos 6 primeiros dias. Bom, já o Davi é o seguinte, o Davi ele dobrou, não é isso? Ó, o dobro de moedas. Então, no primeiro dia ele colocou 1. Apenas 1 moeda. No segundo dia, o dobro. Depois o dobro. Depois o dobro. Depois o dobro. Depois o dobro. Qual o tipo de sequência numérica formada pelos elementos do conjunto D? Ora, aqui ele estava somando 2, aqui ele está multiplicando por 2, portanto, é uma progressão geométrica de razão igual a 2. Construa um gráfico a partir dos valores encontrados nas duas sequências de coordenadas n e y, onde n é a posição de cada termo e y é o valor presente em cada posição. Anote pelo menos 2 observações em relação ao comportamento de crescimento delas. Então vamos para o nosso rascunho. Então foi pedido aí para fazer o gráfico. Fazer o gráfico então. É a atividade 4, não é isso?
Então, nós temos aqui o Marcos, os dados aqui do Marcos e os dados do... Vamos colocar esses valores aqui no gráfico. Então, vou começar pelo Marcos. Aqui, ó, primeiro dia, 2 moedas. Segundo dia, 4 moedas. Terceiro dia, 6 moedas. Sétimo dia, quarto dia, 8 moedas. E no 10º dia, caramba, no 5º dia, 10 moedas. Então, 2 moedas no primeiro dia, no dia 2, 4, no dia 3, 6, no dia 4, 8, no dia 5, 10. Tá? Se a gente ligar aqui esses valores aqui, nós teremos o seguinte, ó, uma reta. Vamos ver agora os valores para o menino lá, o Davi. Davi, primeiro dia, colocou uma moeda. Então tá mais ou menos aqui, né? Na metade ali, ó. Uma moeda. No segundo dia, 2 moedas. No terceiro dia, 4 moedas. No quarto dia, 8 moedas. No quinto dia, 16 moedas. Mais ou menos aqui, ó. Quinto dia, 16 moedas. Então, ó, não dá para ligar com uma reta, tá? Então, isso daqui não é uma reta, ó. Isso aqui é uma curva diferente de uma reta. Então, cresce bem mais rápido, não é isso? Então, podemos aqui colocar algumas observações. Ele falou para a gente colocar 2 observações, tá? A primeira delas é o seguinte, ó. O Marcos cresce linearmente, sempre a mesma quantidade. Já o Davi cresce... A taxa de crescimento, né, aumenta, né? Por exemplo, ó, aqui passou-se um dia, tá? E olha quanto que aumentou, ó, aumentou bastante, tá vendo? Então essa aqui é a taxa de crescimento, ó, cresceu bastante. Aqui, por exemplo, ó, já é outra taxa, tá vendo? Então aqui já cresceu muito mais, ó. Cresceu tudo isso aí. E o intervalo de um dia também. Então a taxa aqui não é constante, tá vendo? Então não cresce sempre a mesma quantidade, ó. Aqui aumentou 1, aqui aumentou 2, aqui aumentou 4, 8, aí 16. Já o comportamento da curva ali do menino Marcos está aumentando de 1 em 1. Como você pode ver aqui, você pode notar, aumentou apenas isso. Aqui aumentou apenas isso. Então cresce sempre a mesma quantidade. Tá? Essa observação. Então vamos lá, vamos escrever alguma coisa aqui para finalizar. Ó. Então, a quantidade de moedas do Davi aumenta muito mais rápido. Além disso, ó, o Moisés lá, o Marcos ele tem um comportamento linear, né? As moedas do Marcos aumentam linearmente e o outro é exponencialmente. Tá bom, 2 observações aí, ó. Legal. Então hoje bom, a PG, não é isso? Então, a PG aqui, nós temos a idade da Elizabeth, a idade da filha e a idade da neta. Nessa ordem, tá? Ó, PG nessa ordem. A razão da PG é 2/3. E além disso, está falando o quê? Que a neta é 50 anos a menos que a avó. Ou seja, a neta, que é C, né? É igual a avó menos 50. A neta tem 50 anos a menos. Então a gente pode usar uma propriedade aqui importante da PG, que é do termo central, que é o quadrado do termo central é igual ao produto dos extremos, tá? Uma média geométrica. Ou podemos aí calcular, colocar tudo em função de A e calcular as idades, tá? Então vou fazer pelo caminho mais difícil aqui, ó. Vamos pegar o B em função de A, vai ficar como? Ó? O B é igual a vezes a razão, né? Que é o A2. Então é a razão uma vez só, porque aqui fica 2 menos 1, né? O B é o A2, 2 menos 1 dá 2. Então não precisa colocar, é uma vez a razão. Então 2/3 de A sobre 3 é o B. Então a gente pode reescrever aqui, ó. Podemos reescrever essa PG com os termos em função de A. Então, nós temos a idade da véia
a idade da filha da véia e a neta, que é 50 a idade da véia menos 50. Tá aí, ó. Então, uma nova PG, tá? Aí você pode o quê? Pode fazer o seguinte, a gente pode aplicar essa fórmula aqui mesmo, vai ter jeito não. Tem que aplicar esse conhecimento aqui, ó. B² é igual a A vezes C. Então, podemos aplicar aqui a fórmula da razão para encontrar o valor de A. Então, nós sabemos que 2/3 é a razão. Isso aqui vai ser igual a menos 50 dividido por 2/3 vezes A. O que eu fiz aqui, ó? Fiz o A3 dividido pelo A2. Beleza? Então, esse aqui de baixo está dividindo, vai passar multiplicando, e o 3 está dividindo desse lado, passa multiplicando. Aí nós teremos o seguinte. Acompanha, ó. O 2 vai multiplicar o que estava lá embaixo. 2/3 de A, que é igual a... O 3 multiplica o que estava lá em cima. Menos 50. Então, 2 vezes 2, 4A sobre 3 é igual a 3A. Aqui, ó, distributiva, 3 vezes A. 3 vezes menos 50 dá menos 150. O 3 está aqui embaixo dividindo, passa multiplicando novamente. Vamos fazer aqui embaixo, ó. Então, nós temos que o 4A é igual a 3 vezes 3A menos 150. 4A é igual a 3 vezes 3 dá 9A. Menos 3 vezes 150 dá 450. Legal. O 9 passa para o outro lado, fica negativo. Então, nós temos aqui menos 9A com mais 4A, que é igual a menos 450. 9 tira 4 vai ficar 5 negativo. Ó. 5A, que é igual a menos 450. Eita, a mulher é velha mesmo. Ó. O A é igual a menos 450 dividido por menos 5. Menos com menos dá mais. Então, nós temos aqui a idade da véia, que realmente é véia mesmo. Ó. O A vai ser igual a 450 dividido por 5 vai dar 90. Tá, nós, 90 anos a véia já. 90 anos a véia tem, então a neta tem 90 menos 50. Então, a idade da neta é C, né? Vai ser 90 menos 50, que vai dar 40. Então, a mulher que tem uma neta de 40 anos é velha mesmo. E a filha da velha tem quantos anos? Deixa eu ver. É B, né? B vai ser igual a... Cadê? 2/3 de 90. 2/3 de 90 vai dar quanto? 2 vezes 90 vai dar 180, dividido por 3 dá 60 anos. Eita, então tá aí, ó. A véia tem 90, a filha tem 60 e a neta tem 40 anos. Isso aí. 6. Existe um caso em que a medida do lado do perímetro e da área formam nesta ordem uma PG. Desta forma, a medida do lado será. Sugestão. Medida do lado do quê, velho? Existe um caso em que a medida do lado do perímetro e da área formam nesta ordem uma PG. Aí fica a questão, né, velho? Medida do quê, né? Como tá falando aqui... Ixi, não dá pra saber, velho. Aí ficou difícil agora, hein? Existe um caso em que a medida do lado do perímetro e da área formam nessa ordem uma PG. Desta forma, a medida do lado... Bom, enfim, não interessa, né? Vamos fazer aqui. O lado é o A, medida de A. Quer saber a medida de A? Entendi, deixa eu ver de novo aqui. O que eu fiz aqui? Vamos descobrir quanto que mede A. A gente precisa saber de que figura que a gente está falando, né, velho? Não entendi essa questão aí não, viu? Não entendi não. Existe um caso em que a medida do lado, do perímetro e da área formam nessa ordem uma PG. Tá, mas área de quê? Do triângulo? É do quadrado? Sei lá, velho. Aí ferrou, né, mano? Mas vamos fingir aqui que é do... Sei lá, deixa eu ver. Vamos mexer com quadrado?
Melhor, né? Mexer com quadrado, então. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, tá? Aí já fica aqui, o C já virá ao quadrado, que é a área. E o perímetro é 4 vezes a medida do lado. Tá? Então, vamos aqui supor que seja um quadrado. A gente está falando de quadrado, tá? Eu não sei que figura que é, ele não falou, então eu vou falar que é o quadrado. Para o quadrado, nós teremos aqui, ó, o lado, certo? O perímetro e a área. Aí, prontinho. Então ele quer saber o que? Nessa ordem, a medida do lado será. Nós temos ali, ó, que b ao quadrado é igual a vezes a ao quadrado, ou seja, a ao cubo. Então nós temos aqui 16 vezes a ao quadrado é igual a ao cubo. Portanto, ó, o a ao quadrado passa para cá dividindo. Nós temos a ao cubo dividido por a ao quadrado. Isso aqui é igual a 16. Aqui, propriedades das potências. Ó, divisão de potência. Mesma base, mantém a base, que é o a, e subtrai o expoente, que é o 3 e o 2. 3 menos 2 dá 1. E aí a gente descobre que o lado, que é a, mede 16. Legal. Então, o lado do quadrado mede 16. Se o lado do quadrado mede 16, o perímetro vai medir 4 vezes 16, que vai dar 64. E a área vai ser 16 vezes 16, que vai dar... Não sei, tem que fazer a conta aí, mas é isso aí. Acho que é 200 e... Beleza, tá pedindo só a medida do lado, então a medida do lado é isso aqui, 16. Supus. Como é que fica o verbo supor na primeira pessoa do pretérito do indicativo subjuntivo do vestibulando? Supus que era um quadrado. É isso mesmo. Se for triângulo, você tenta aí ver um negócio aí. 7. Qual é a condição sobre os números A, B e C de modo que a sequência ABC seja simultaneamente uma PA e uma PG? Eita! Então a condição é o seguinte, vamos lá. Para ser PA, nós temos que somar um valor constante, né? Então A, B, C. E uma PG com os mesmos termos, A, B e C. Será que é possível? Será que é possível isso? Simultaneamente, uma PA e uma PG? Tá? A, B e C deve ter tudo igual. Então, qual é a condição sobre os números A, B e C de modo que a sequência ABC seja simultaneamente PA e PG? Então, aqui é igual a ler, aqui ó, PA, daqui é PG, ó. Esse termo é o mesmo que esse, tá? C é igual a C. Então, vamos ver o que vai sair daqui, ó. Daqui nós temos o seguinte, que o termo C vai ser 2 vezes a razão mais o primeiro termo. Aqui nós temos o seguinte, que o A vezes a razão elevado a quadrado vai ser igual ao terceiro termo, tá? Então dá pra gente fazer alguma coisa aqui? Vamos deixar assim mesmo. Agora vamos montar uma outra aqui, ó. Sabemos que o segundo termo, que é o B, o segundo termo da PA vai ser A1, ou seja, o A, mais a razão, tá? E o segundo termo aqui da PG vai ser o A1 vezes a razão, tá certo? Então aqui, ó, a razão aqui só pode ser 0, porque, ó, mas vamos continuar, ó. Aqui R é igual a 0 e Q é igual a 1, pode ser. Vamos ver mais uma conclusão aqui, mais algumas conclusões, ó. Termo central aqui, ó, 2 vezes B é igual a vezes A mais C é igual a metade do B. Propriedade da PA. Nós temos o seguinte, que o B é igual a
A mais C sobre 2. Tá? Propriedade da PG, que B ao quadrado é igual a A vezes C. Tá? Vamos ver o que dá para fazer daqui. Então, nós temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a A ao quadrado vezes Q ao quadrado. Não vai dar em nada isso aqui. A conclusão que a gente chega aqui é a seguinte, ó, para A mais R ser igual a A vezes Q, aqui nós temos que contar com o elemento neutro da adição e o elemento neutro da multiplicação. Portanto, ó, o R, a razão é nula, a razão da PA é nula, e a razão da PG é igual a 1. Tá? Só nessa condição aqui, nós teremos uma PA, os elementos aqui iguais com o da PG. Né? A razão 0 e razão 1. A, B e C tem que ser igual. Então, ó, consequência disso daqui, nós temos que, consequência, A vai ser igual a B, que vai ser igual a C. Tá? Então, esses números são iguais. Porque quando você fizer a razão entre eles, ó, A por A dá 1 e A menos A dá 0. Então, os termos são iguais. Então, vamos colocar aqui, ó, os termos são iguais. Termos iguais, a razão 0 e a razão da PG igual a 1. Essa é a condição para as duas sequências aí serem PA e PG simultaneamente. Bom, uma outra maneira de fazer chegar à mesma conclusão é a seguinte, ó. Tem uma dica aqui, sugestão, ABC é uma PG, então o termo lá é igual à soma dos extremos, né? A semissoma aqui, ó. Então o termo central é a semissoma aqui dos extremos. Então, utilizando essas duas propriedades aí, ó, B ao quadrado, que é da PG, é igual a A vezes C, e o termo médio aqui, o B, é igual a A mais C sobre 2, tá? Usando essas duas propriedades aqui, nós temos o seguinte, ó. E B ao quadrado, ou seja, AC, A vezes C, que é B quadrado, vai ser igual ao quadrado desse aqui, ó. A mais C, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o B quadrado. A mais C sobre 2 é o B quadrado. Então, essa igualdade é verdadeira, né? Peguei isso aqui e igualei a isso. Muito bem. Aqui nós temos um produto notável, ó. Em cima, podemos calcular assim, separando, né? A mais C ao quadrado e embaixo o 2 ao quadrado, que dá 4. Tá? 4 passa multiplicando, nós temos 4 vezes A vezes C, que vai ser igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui é produto notável. Esse 2A passa para cá, fica negativo, nós teremos, ou melhor, vamos passar o 4AC para o lado de lá. Então, aqui vai ficar 0 é igual a quadrado, 4AC ficou negativo, com esse positivo vai ficar menos 2AC, mais C quadrado. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o produto notável. Produto notável. Isso aqui é o quadrado da diferença. Tá? Se você fizesse, isso aqui é a forma fatorada, ó. A menos C quadrado é igual a esse produto aqui, esses termos aqui. Então, isso aqui é igual a 0. Tirando a raiz dos dois lados, ó, ambos os membros, nós teremos o seguinte, que A menos C é igual a 0. Quando que isso acontece? Só acontece se o A for igual ao C. Então está aqui a primeira conclusão, ó, A igual a C. Se o A é igual a C, substituindo o C pelo A aqui, nós temos A quadrado igual a B quadrado. Quando que isso vai ocorrer? Isso vai ocorrer quando o A for igual a B. Portanto, ó, B ao quadrado é igual a ao quadrado, se somente se o quê? O B for igual ao A. Então está aqui. Se os termos são iguais, consequência dos termos serem iguais, nós teremos aí que a razão vai ser 0, né? Porque A menos A, por exemplo, dá 0. E A dividido por A vai dar 1. Então tá aí, chegamos à mesma conclusão com outro caminho diferente. Tudo bem? Vamos para o próximo. Agora vamos começar aí a soma dos termos de uma PG.
Bom, considere a sequência numérica 2, 6, 18, 54. Qual será o próximo termo dessa sequência? Então vamos ver aqui, só que parece que é uma PG, não é isso? E a razão da PG é igual a 3. Ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 18, 54. Então, o próximo termo será 3 vezes 54. Isso aí costuma dar o quê? Ó, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. 162, tá? E o oitavo termo dessa sequência? O oitavo termo dessa sequência, aí nós podemos calcular aqui embaixo, aqui, ó, usando a fórmula do termo geral, ou seja, o A8, isso aqui é a PG, vai ser igual ao A1, multiplica a razão, elevado a 8 menos 1, tá? Substituindo aí, então, nós temos o A8 vai ser igual ao A1, que é 2, vezes a razão, que é 3, elevado a 8 menos 1, que é 7. Então, nós temos que calcular 3 elevado a 7, uma potência, que vai dar um número grande aí. Mas vamos ter que calcular, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui em cima, aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81, 3 vezes 81, 243, 3 vezes 243 vai dar, aí ferrou, né? 729, 3 vezes 729, 3 vezes 729 vai dar quanto, hein? 3 vezes 9, 27, vai o 2. 3 vezes 2, 6, 7, 8. 3 vezes 7, 21. 2.187, se a conta tiver certa ali, né, John? Se tiver certa a conta ali, é esse número aqui, ó. Ah, vezes 2 ainda, tem o vezes 2 ali, pera aí, gente. Vezes 2, 14, vai 1, 16, 17, vai 1, 2, 3, 4.374. Então aqui é 4.374. Deixa eu fazer a conta aqui na calculadora, porque vai que, né, meu? Domingão à noite, embaçado. Isso aí, 4.374, legal. Qual é o passo multiplicando a cada termo que permite obter o termo seguinte? É o 3, né? O passo aqui é o 3. Então, letra C, o passo é a razão, 3. Tá? Que é igual a 3. Que se multiplica aqui, permite obter o termo seguinte, a razão. Beleza. 2. Considerando a sequência numérica 2, 6, 18, 54, calcule a soma dos 10 primeiros termos. Então vamos usar aquela formulinha lá que ele deu, né, na atividade anterior. A soma dos 10 primeiros termos vai ser o A1, ou seja, o 2, né, que multiplica aqui dentro do parênteses, ó, a razão aqui é 3, não é isso? Então é 3 elevado a n, que é 10, menos 1, tá? Isso aí dividido por Q, que é a razão, né? Q menos 1. A razão é 3, 3 menos 1, tá? Então vai dar um número gigante aqui, essa potência aqui, ó, 3 elevado a décima potência, eu vou ter que fazer na calculadora, tá? Perdoa aí, porque eu não tô afim de ficar multiplicando. Mas se lembra, né, que 3 elevado a sétima tinha dado 2.000 e pouco, né? Vou fazer aqui na calculadora, que eu não tô nem aí, mano. Ó, 2 em cima, 2 embaixo, cancela, tá? 2, aqui ó, 3 menos 1 dá 2. Então 2 dividido por 2 dá 1. Vai sobrar isso aqui, ó. 3 elevado a décima potência menos 1. Fazendo a calculadora, 3 elevado a décima potência. 59.049 é 3 elevado a décima, tá? 59.049 menos 1, ou seja, 59.048, tá? É isso aí, ó. Letra B. A soma dos 100 primeiros... Ah, aí você tá tirando, né, John? Aqui já deu 59.000, mas vamos fazer a calculadora mesmo, não tô nem aí. Soma dos 100. Então você vai pegar lá o primeiro termo, que multiplica a razão, que é 3 elevado a 100, menos 1 sobre 3 menos 1. Então vai dar um número gigante, né? O 2 aqui cancela com o 2 aqui de baixo. Vai dar 3 elevado a 100 menos 1. Vou deixar assim mesmo, cara. 3 elevado a 100 menos 1 e já era, mano. Porque aqui vai dar um número, acho que nem dá pra fazer a calculadora aqui, ó. Quer ver? Vamos ver aqui, 3 elevado a 100, ó. Não cabe.
Não cabe, mas só para você ter uma ideia, vou colocar aqui, ó. A soma dos 100 primeiros termos vai ser, vou colocar menos 1 ainda, 5, aproximadamente, tá? 5,15 vezes 10 elevado a 47. É grande ou não é esse número aqui? É gigante, né? A minha calculadora é científica, então ela aparece aqui em notação científica. Mas calculadora comum não ia dar para calcular porque não cabe o número no visor da tela, né? Mas acho que aparece lá um E seguido de um monte de número. Esse E aqui é a base 10, tá? O E e o 47. Né? Um monte de número aqui, E 47. Acho que é assim que aparece na calculadora comum. Atividade próxima. Atividade 3 aqui, ó. Supondo que um cidadão aplique mensalmente durante 8 meses uma quantia fixa de R$200 a juros compostos de 5%, ao final, depois dos 8 meses de aplicação, quanto essa pessoa terá acumulado? A tabela de capitalização a seguir pode ajudá-lo a organizar o método de resolução. Estou entendendo aqui a tabela, ó. Aqui são os meses e aqui é o capital, né? Então o primeiro mês colocou R$200, só foi render após o final do primeiro mês, ou seja, no segundo mês, tá? Aí ficou com o rendimento do primeiro mês, mais o depósito que ele faz mensalmente. Então aqui embaixo, ó, tem as parcelas de 200 e aqui na linha de cima a gente pode ver quanto rendeu, tá? No mês, né? Quanto rendeu esses R$200 aqui, rendeu no final do período essa quantidade, tá? E assim por diante, ó. O segundo mês, então, ele ganhou isso daqui. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês, ó, a gente vai ter que completar a tabela. Então, R$200 vezes 1,05. Depois, R$200 vezes 1,05 ao quadrado. R$200 vezes 1,05 ao cubo. R$200 vezes 1,05 a quarta potência. 200 vezes 1,05, 200 vezes 1,05 ao quadrado, 200 vezes 1,05 ao cubo, 200 vezes 1,05, 200 vezes 1,05 ao quadrado. E aí completou a tabela. Então nós temos que somar esses termos aqui, ó. Todos esses aqui. Então o A1 aqui, ó, vai ser 200. Então depois de 8 meses de aplicação, você vai ter aqui, ó, o 200 vezes 1,5. Esse é o primeiro termo. Então nossa soma aqui vai ser, são 8, tá? O A1, que é 200 vezes 1,05, que multiplica a razão, que é 1,05 elevado a 8 menos 1, dividido por 1,05 menos 1. Isso aí vai dar o seguinte, 200 vezes 1,05 vai dar 0, 0, 2 vezes 5, 10 vai 1, 2 vezes 0, 0 com mais 1, 2 vezes 1, 2. Uma 2 vírgula. R$200, 210 vezes 1,05 a oitava menos 1. Dividido por 0,05. 4.200. 4.200 que multiplica 1,05 a oitava menos 1. Usando uma calculadora científica, aí vamos fazer esse cálculo aqui. Então deu aí um total de R$2.005 e 30 centavos. 2.005,31 centavos. Beleza? Continua aí. Atividade 4. No financiamento de uma moto, ficou combinado que o proprietário faria o pagamento em 20 prestações mensais que formam uma PG de razão 1,02. Sabendo que o valor da quarta prestação era de R$318, determine o valor total pago pela moto. Considere 1,02 ao cubo, ele é aproximadamente 1,06 e 1,02. A 20ª potência é igual a 1,5, aproximadamente. Bom, se ele deu essas informações, provavelmente
iremos precisar, não é isso? Então vamos começar aqui relembrando a fórmula da soma dos n termos de um APG. Ó. Se n vai ser igual ao A1, então perceba que precisamos do A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1 dividido por razão menos 1. Muito bem. E a fórmula do termo geral também ó, é importante. O AN vai ser igual ao A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. Ó. Vamos começar. Vamos precisar aqui ó, do A1 para calcular a soma dos termos, tá? Então precisamos do A1. São 20 prestações. Então vejamos, começando aqui com o A1. Ó. O A1 vai ser o A3, aliás, o A4, né? A quarta prestação é igual ao A1, que multiplica a razão elevado a 4 menos 1, que é igual a 3. Tudo bem? Substituindo, então, nós temos o A4 vai ser igual ao A1, que não sabemos, né? Aliás, o A4 nós temos que substituir aqui. Vamos colocar o A4 é 318. 318, que é igual a 1, que a gente não conhece, vezes a razão, que é 1,02 elevado ao cubo. Isso aqui foi dado, é aproximadamente 1,06. Então, nós temos que o A1 vai ser igual a 318 dividido por 1,06, tá? Aproximadamente. Isso aí vamos fazer na calculadora, porque não estou a fim de fazer conta agora. 318 dividido por 1,06 vai dar 300. Eu devia ter feito na calculadora mesmo. Devia ter feito na raça, né? Mas tudo bem. 300. Então, A1 é 300. Precisamos agora descobrir o... só isso mesmo. Jogando aqui na soma dos termos, ali nós temos a soma dos 20 termos, vai ser igual a o A1, que é 300, que multiplica a razão 1,02 elevado a n, que é 20, menos 1, dividido por 1,02 menos 1 vai dar 0,02. Então, 300 dividido por 0,02 vai dar 15 mil. Deixa eu ver aqui. 300 dividido por 0,2, 15 mil. Muito bem. 15 mil que multiplica aqui dentro do parênteses, ó. 2 é 1,02 elevado a 20, é aproximadamente 1,5. 1,5 menos 1 vai dar 0,5. Vezes 15 mil vai dar metade. Vai dar 7.500. Então tá aí, ó. Total R$7.500. A prestação, o financiamento da moto. A moto, então, ele quer saber o que mesmo? Determina o valor total. O valor total pago, R$7.500. Tranquilo, vamos para o próximo. Atividade 5. Seja a sequência definida pelo termo geral a n igual a 3 elevado a n sobre 2, com n pertencendo aos naturais sem o zero. A. Calcule a soma dos seus 3 primeiros termos. Então, como nós não temos aqui uma fórmula para soma, vamos calcular os primeiros termos. Olha aí. Quando n é igual a 1, nós teremos 3 elevado a 1 sobre 2, tá? Ó, a fórmula do termo geral está aqui. Então, o primeiro termo vai ser 3 meios. O segundo termo será 3 elevado a n, que é 2, sobre 2. 3 ao quadrado dá 9 sobre 2. 9 meios. E o terceiro termo será 3 elevado a 3, que é igual a dividido por 2. Isso aqui é 3 ao cubo, 27 sobre 2. Então, nós já temos aqui os 3 primeiros termos disso aqui, que é um APG. Dá para perceber até a razão, né? Dá para saber aqui, ó. De 3 meios para 9 meios, aumentou 3 vezes. Então, a razão é 3. Primeiro termo aqui, ó, 3 meios. Segundo termo, 9 meios. Terceiro termo, 27 meios, tá? E assim sucessivamente, aí continua a nossa PG.
Então, a soma desses três primeiros termos aqui, ou seja, a soma dos três primeiros termos, é só somar aqui direto, sem fórmula. 3 mais 9 mais 27, 39 sobre 2, tá? Denominador comum, só manter o denominador, tá aí. Então, a soma é essa. B. Quantos termos devemos somar na sequência a partir do primeiro termo, a fim de obter a soma igual a 14.762? Então, para isso, nós vamos utilizar a soma, a fórmula da soma, né? Agora que já temos os três primeiros termos ali, a soma dos n termos é igual a A1, que multiplica a razão elevado a n, menos 1, sobre a razão menos 1. Tá? Essa é a fórmula da soma de n termos de uma PG. Aplicando essa fórmula aí, nós temos, ó, a soma tem que dar, então os dados do problema, a soma de n termos tem que dar 14.762, tá? O A1 nós temos que é o 3 meios, e a razão também temos que é igual a 3. Então temos tudo que precisamos aí para calcular quem? O n, que é a quantidade de termos. Então, montando aqui, nós temos 14.762, que é a soma, vai ser igual ao primeiro termo, que é 3 meios, que multiplica a razão, que é igual a 3, elevado a n, que não sabemos, menos 1. Tudo isso aí dividido por razão, que é 3, menos 1. Vamos obter, então, a partir daqui, 3 menos 1, 2. Passa multiplicando, nós teremos aí 2 vezes 14.762, vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9, e 2 vezes 1, 2. Então, dá 29.524, vai ser igual a 3 meios, que multiplica 3 elevado a n, menos 1. O 2 está aqui dividindo, vai passar multiplicando, então nós teremos aí 2 vezes 29 e 524. Vamos ver aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 5 dá 10, vai 1, 2 vezes 9, 18, com mais 1, 19, vai 1, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 59.048, isso aí é igual a 3, que multiplica 3 elevado a n menos 1. O 3, se você quiser, ó, pode passar aqui dividindo, tá? Então, nós teremos aqui 59.048 dividido por 3. Vou colocar aqui do lado. Como tá, essa divisão aqui não é exata, vamos deixar desse jeito mesmo. Aqui é 3 elevado a n menos 1. Bom, neste momento estamos aqui com um problemão que é encontrar o expoente, tá? E quando a gente está interessado em expoente, nós vamos ter que recorrer a logaritmo. Vamos recorrer aqui a logaritmo, tá? Então, como é que fica isso daqui, ó? Esse 1 negativo vai passar para o lado de cá, fica positivo. Nós teremos, então, 59.048 dividido por 3 mais 1. Isso é igual a 3 elevado a n. Então, vamos somar aqui, ó, esse 1 com esse número aqui, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui na frente, ó. MMC vai dar 3. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 59.048 dá 59.048. Mais 3 por 1 dá 3, vezes 1, 3. Isso aqui é igual a 3 elevado a n. Agora, se nós temos 59.051 dividido por 3. Isso aqui é igual a 3 elevado a n. Aplicando agora o logaritmo, em ambos os membros nós temos log de 59.051 sobre 3, que é igual a log de 3 elevado a n. O que acontece com o n? O n, regra do tombamento, vai ficar igual a log
de 59.051 sobre 3, que é igual a n, que multiplica o log de 3. Portanto, o nosso número de termos ali vai ser o n, vai ser igual a razão entre o log de 59.051 sobre 3 dividido pelo log de 3, tá? Se você tiver uma calculadora científica aí, você consegue calcular facilmente essa expressão aqui e vai chegar no resultado igual a n igual a, fazer aqui na minha calculadora Cássio Antigona científica, log, abre parênteses, 59.051 dividido por 3, fecha parênteses, dividido por log de 3, igual. Então, são 9 parcelas aí, amigo. 9 parcelas aí. E deu um trampo aí para chegar nesses 9 aí com essa estratégia aqui. Então, perceba que aqui já fugiu do assunto de PG e já entrou logaritmo. E é assim que funciona. A prova que você vai encontrar por aí é os assuntos misturados. Nunca vai ter uma questão de um único assunto, tá? Você vai ter que aplicar aqui várias habilidades para resolver a questão. Então, foi isso. Vamos para a próxima. Então, aqui, atividade 1, a soma dos infinitos termos de uma PG. Atividade 1, o triângulo ABC da figura a seguir é equilátero, de lado 1 unidade. Unindo os pontos médios dos lados desse triângulo, obtemos um segundo triângulo PQR. Unindo os pontos médios dos lados do triângulo PQR, obtemos um terceiro triângulo STU, e assim sucessivamente. Determine A. As medidas dos lados PQ, PR e RQ. Considere U a medida do lado do triângulo ABC. Então, aqui é a unidade, tá? ABC. Então, quer dizer o quê? Que isso daqui, ó, é um outro triângulo equilátero, tá? Então, PQR são triângulos equiláteros. Então, aqui vai ser metade, ó, metade da unidade, tá? Então, o item A ali, nós temos que os segmentos PQ vai ser igual ao segmento PR, que é igual ao segmento RQ. E esses segmentos aí medem meia unidade, tá? 0,5 unidades, tá? É metade aqui, ó. Aqui é o ponto médio, ponto médio, ponto médio. Então esse triângulo aqui ele é equilátero também. Uma vez que esse lado é igual a esse, aqui nós temos 60 graus. Então os ângulos da base aqui também são 60 graus, portanto equilátero, equilátero, equilátero. Legal. O perímetro dos triângulos ABC, PQR e STU. Então vamos lá, perímetro agora. Perímetro do ABC. O ABC é uma unidade, tá? O lado médio é uma unidade, então é 3 vezes a unidade. Então o perímetro do ABC, perímetro aqui do ABC é igual a uma unidade. Aliás, 3 vezes uma unidade, tá? Então vai dar 3 unidades. O perímetro. O perímetro do PQR vai ser, então, 3 vezes meio. 3 vezes meio vai dar 1,5. Esse é o perímetro. E o perímetro do triângulo STU será igual a 3 vezes... metade de meio é 0,25, tá? 3 vezes 0,25 vai dar 0,75 unidades. Item C. A sequência numérica cujos termos são os perímetros dos triângulos ABC, PQR e STU e de mais outros 2 triângulos construídos segundo o mesmo critério. Então vamos lá. Ó. Item C é para construir a sequência, tá? Então vai começar com 3, depois 1,5, depois 0,75 e depois é metade de novo, tá vendo? Metade do perímetro aqui, ó. Metade vai dar 0,325, não é isso? 375. 0,375, que é metade de 0,75. Agora metade disso daqui vai dar quanto, hein? 0,1875. Deixa eu confirmar aqui.
1875, isso mesmo. Então tá aí, ó, a sequência. Item D agora. A soma dos perímetros dos infinitos triângulos construídos por esse processo. Então nós vamos usar aqui a fórmula dos infinitos, a fórmula dos infinitos termos de uma sequência, ó. Então começamos com o A1, que é 3, dividido por 1 menos a razão. A razão aqui é meio. Então nós temos aqui que a soma vai dar 3 dividido por 0,5, ou seja, a soma vai ser 6 unidades, tá? Então utilizamos aí a fórmula da soma dos infinitos termos, uma PG infinita. Finalizando aí então com resuminho, na PG A1, A2, A3, AN, de razão Q, com Q entre menos 1, né, maior que menos 1, menor que 1, temos. Então aqui é o limite, ó. Limite da soma dos n termos com n tendendo a infinito, tá? Essa anotação aqui, ó, limite. Então o limite dessa soma aqui é exatamente A1 dividido por 1 menos Q. Dizemos então que a soma dos infinitos termos da PG infinita é igual a A1 dividido por 1 menos Q. Foi isso que a gente usou ali para resolver a questão. E com isso finalizamos aí o caderno do aluno do primeiro bimestre da primeira série do ensino médio, tá? Então desejo a vocês aí bons estudos. Um grande abraço e fiquem com Deus.